De volta com nossa estação Hamburgo de hoje, aqui direto da Expo Inter, conversando com Dom Arabi aqui ao meu lado. E a gente começou a conversar, Dom Arabi, a respeito desse grande gaúcho. O pai do gauchismo, talvez, com certeza foi a pessoa que trouxe à tona, que organizou uma série de atividades ligadas à nossa cultura, à nossa tradição, ao nosso folclore. O senhor também é um grande estudioso do nosso folclore, né? Teve a oportunidade de conviver com Paixão Cortes. Com certeza. Convivi com os grandes mestres do Rio Grande do Sul. Dizem que o diabo não sabe por sabido, sabe por velho. Então, né? Então o Paixão prestou um grande serviço ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e à América. Porque tinha surgido no Uruguai, em 1893, La Criolla, através do Dr. Regules, que criou a La Criolla, uma instituição de cunho exclusivo ao cultivo das tradições gaúchas. Isso veio para o Rio Grande do Sul através do Clube Gaúcho, e que criou um departamento lá de gauchismo e tal. Mas na Lomba Grande, em 31 de janeiro de 1938, foi criada a primeira instituição primeiro clube de cunho exclusivamente cultivar as tradições gaúchas. Sociedade Gaúcha da Lomba Grande. Não tem um só membro da sua fundação que seja brasileiro. Todos eles de origem alemã. É claro que naquela época estava aí a guerra e eles queriam demonstrar fidelidade ao pampa, ao gaúcho e ao homem brasileiro. Até porque em 35, lá em 1835, os alemães entraram junto na Guerra Farroupilha e nos deram... Dos dois lados, Dom Arabi. Dos dois lados, mas especialmente na Guerra Farroupilha. E emprestaram ao Rio Grande do Sul a maior contribuição que o gaúcho possui até hoje, que é o sistema familiar. Até o momento do armistício de paz, eram duas sociedades, uma só de homens e outra formada só de mulheres e crianças. Por isso a chula, para disputar os amores. Quando o alemão chegou aqui e foi trabalhar, morar num único rancho, com a esposa e os filhos, acabada a guerra, os gaudérios copiaram aquele sistema. Eu estou falando da família gaúcha, eu não estou falando da família que veio dos Açores, que veio de Portugal. Esses já estavam constituídos, estavam nas instâncias, com aquela história de que mulher não entra em galpão. A família gaúcha deve a sua organização aos alemães. Esta grande contribuição, entre outras, né? Doçaria, a gaita, foram eles que trouxeram. O italiano, a gaita foi os imigrantes. Exatamente, foram os alemães que trouxeram para cá. A 25 de julho de 1824, aportaram aqui em São Leopoldo, no Rio dos Sinos, que na verdade o nome do rio é Cururuaí, Rio do Sapo Grande. Esse é o nome do rio, porque todos os rios do Rio Grande do Sul têm nome em Guarani. E em Guarani é curso d'água. Então, eles é que mudaram, porque o rio levava o som do carrilhão para avisar do aniversário, do culto, do perigo, da festa, enfim. Até hoje, quando soa os sinos nas igrejas aqui no Vale do Rio dos Sinos, quem é de origem alemã e até conhece, define o que está dizendo. É uma criança que nasceu, é um casamento, é uma quermesse, é um batizado, depende o toque do sino. Este toque percorria o rio daqui até o sopé da serra, para levar as informações. Por isso virou rebatizado o Rio dos Sinos. Essa contribuição. Muito bem, vamos chamar essa entrevista agora que a gente fez com o Luiz Marenco e vamos conversar com ele sobre essa contribuição dada pelo nosso Paixão Cortes. Confira com a gente aí essa matéria. Expo Inter 2018, a gente encontra quem? Um grande pedaço do Rio Grande, representando grande parte da nossa tradição e da nossa cultura. Luiz Marenco, grande músico do nosso estado. Eu quero começar, Marenco,
te perguntando sobre essa perda inestimável que nós tivemos nessa semana, o falecimento desse homem que, não sei se reinventou o gauchismo, mas pelo menos botou eles nos eixos, assim, recuperou nosso folclore, descreveu grande parte disso, ele com a sua turma, Barbosa Leste, sua turma. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Certamente, ontem nós perdemos o Paixão, né? E o Paixão, acredito que seja o trabalho que ele fez, um trabalho de suma importância, porque talvez tudo isso que hoje nós sabemos, talvez ficasse perdido. Porque na minha parte, que é a música, muita música ele retirou do folclore e trouxe. Por quê? Pesquisa, andando por cada rincãozinho de nosso estado, buscando nas pessoas mais antigas captar aquele som, aquela época, aquele tempo. O Paixão trouxe para o papel, o Paixão trouxe para a fotografia, o Paixão trouxe para o áudio. Ele tem uma importância muito grande. Existem no mundo mais de 3.000 CTGs. Só no Brasil 1.600. Isso tudo começou há 70 e algo, foi em 1948, quando eles estudavam no Júlio de Castilho. Depois fundaram, em 8 pessoas, 8 gaúchos, fundaram o primeiro CTG, que é o 35. Para te ver a importância daquela loucura que poderia ser loucura na época. Diz que apanhavam, né? Eu cantei há 2 anos atrás, eu cantei no CTG na China. Que loucura. Em Dongguan. Isso é uma loucura, tio. Em Dongguan, na China. Terra de hamburguense ali. Certamente, esses companheiros todos daqui, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Solopor, o pessoal do calçado. É verdade. E eles me levaram para lá. A família deles é toda aqui. Então, se eu cantei na China, qual o motivo foi? É desses 8 loucos, em 1948, ter criado esse movimento. A nossa música chegou, aonde o gaúcho vai, ele leva a cultura. Em Orlando, eu fui convidado para cantar nos Estados Unidos, França, Portugal. Bom, o gaúcho chega no lugar, ele funda no CTG. Mas isso aqui te realiza um pouquinho mais, né? Claro, certamente. Essa é a casa do gaúcho, né? Aqui o Rio Grande se encontra nesses dias. O gaúcho, e não só o gaúcho, o país inteiro, né? É verdade. O país inteiro, porque tu imagina uma Expo Inter, o que ela vende? O ano passado foi 2 bilhões? 2 bilhões. Talvez venda mais esse ano. Isso aqui movimenta muita cultura, muito agronegócio, muito conhecimento, né? E nós estamos passeando, como sempre viemos todos os anos. Há 3 meses um novo trabalho. O primeiro canto. O primeiro canto. Um DVD, Rodrigo, até a minha ideia foi essa. Eu fui para uma estância bicentenária na linha com o Uruguai, em Aceguá, a estância do Minga Blanco, a estância Minuano. E nós gravamos um DVD, 4 músicas gravamos a campo fora, com o som dos bichos cruzando por cima do cachorrada. Vamos recuperar um pedacinho desse vídeo em seguida. Certamente, tem à disposição para os amigos na rede aí. E depois, dentro da estância dessa casa de mais de 200 anos, nós gravamos o restante do DVD, que são mais 12 músicas. Esse DVD é só eu cantando e um companheiro guitarriano, que é a guitarra de 7 cordas, que é o Gabriel Selvagem, companheiro de Amando Costa, um homem que faz turnês pela Europa. Então, um disco de milongas, um disco com a identidade mais pura que tu possa existir. Ficou lindo e nós estamos colocando à disposição do pessoal nas redes também. Fala um pouquinho de política para nós. Que desafio é esse que te motivou já lá 4 anos atrás e novamente te chama agora nesse pleito à deputação estadual? O que tem aí? Que coisa é essa que te chama, Marenco? Rodrigo, este ano, a convite do Marlon Santos, né? O Marlon está indo a deputado federal e eu a estadual a convite dele. Então nós estamos andando pelo Rio Grande, convidando os amigos para nos ouvir e convidando eles para que compartilhem essa mesma ideia, né? A maneira que eu e o Marlon vamos cruzando os municípios do estado, nós vamos conversando com as pessoas. Não é aquela coisa de subir num palanque, fazer clube. Não, a gente conversa com as pessoas e esses são os multiplicadores, se eles acreditarem que isso é possível, fazer alguma coisa que seja diferente. O motivo que eu entrei, eu estou há 30 anos, completando agora, em 2018, 30 anos de música. Eu acredito que alguma coisa eu já
estou deixando no meu rastro para a juventude, para as crianças, para aqueles que gostam da minha música. Só que todo esse decorrer do tempo a gente vai criando expectativas, nós vamos aprendendo, às vezes ensinando, né? E eu sinto uma carência muito forte da cultura e da educação na Casa do Gaúcho, lá no Legislativo. Eu sinto uma falta, porque nós não temos um representante, nunca tivemos um representante da área cultural do Estado. Então, que é gigante e que é tão bonita, pelo amor de Deus, então. ela fomenta a economia. Eu me lembro que eu participei do pastoreio lá da terra de vocês, de Novo Hamburgo, um festival que não acontece o quê? Mais de 10 anos? Mais de, eu acho que 20 anos. Eu participei do pastoreio. Então. Festival maravilhoso. Tem música gravada naquele disco. Aí tu imagina só, aquele festival, ele movimenta a economia do município. O hotel, o restaurante, aquele que está vendendo a sua pipoquinha na rua, o táxi, tudo. Cultura é economia, ela gera economia, ela dá emprego, né? Então... Uma economia limpa. Totalmente limpa, totalmente limpa. E o mais importante é a identidade da gente aqui do Rio Grande do Sul. Tu imagina se não existisse o que o Paixão fez. Se não existisse... Seria outro Rio Grande, né? Certamente. Né? Se não existisse esse movimento tão lindo que é da música do Rio Grande do Sul, o que eu vou dizer para o meu filho Santiago, que tem 9 anos de idade? Eu vou ter que contar aquilo que eu ouvi, porque aquilo não tem registro. Então, aí é a importância da cultura. Tu cada vez mais fomentar a cultura, mostrar para eles a identidade. Olha, a tua identidade é essa aqui, ó. O Rio Grande do Sul é o estado que quis ser mais brasileiro do que os outros, porque ele defendeu a sua bandeira, ele defendeu as fronteiras nos tempos das revoluções. Então, nós temos uma história para contar. E essa história tem que ser contada, escrita, tem que ser falada, tem que ser cantada. Seja essa é a preocupação. Muito bem-vindo à nossa Vale TV. Prazer te receber aqui. Obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade de estar falando com os amigos e chegar mais perto deles. Vamos ouvir um pouquinho agora do primeiro canto. Primeiro mais recente trabalho, DVD, Luiz Marenco. Aqui me ponho a cantar no compasso da guitarra, que o índio que se desgarra nunca mais pode parar. Viver é contrapontear na tristeza onde se atola, sem jamais pedir esmola, nem carinho, nem perdão, pois abrindo o coração é que o Guasca se consola. De volta com a Estação Hamburgo. Dom Arabi, me conta um pouco, tchê, esses homens que lá em 47 começaram esse movimento da Chama Crioula, 48 a fundação do 35 CTG, Sim. Né? E primeiro CTG organizado desta forma, com esse nome, com essa nomenclatura, né? Que dá origem a esse movimento internacional, né? Nós temos milhares de CTGs espalhados mundo afora. Né? O Marenco acabou de nos contar aí das viagens que ele fez para a Europa, lá em Dongguan, na China, enfim. O senhor deve conhecer um bom bocado desses CTGs aí pelo Rio Grande do Sul. Conheço. O Rio Grande do Sul tem 1.800 e fora daqui tem mais uns 200, 300 em todo o território nacional brasileiro. Mas em 47 foi levantado esse movimento pelo Paixão Cortes. Ele liderou. Entre os 8, ele era o líder do movimento. Barbosa Lessa lá dele. O Barbosa Lessa veio depois, como escritor. O Barbosa é filho de Piratini. Até tem um ramo... Do lado da tua Canguçu. Do lado é um ramo da família da minha avó. Não tem qualquer parentesco. Conheci bem o Barbosa e a família dele. Bem conheci bem. E aí surge então o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG. Em 48 surge o MTG, junto com o 35 CTG. A fundação do 35, encarregado disso, foi o Glauco Saraiva. O Glauco preparou o estatuto do CTG e que na época da fundação,
quando ele fez o estatuto, previa apenas 33 sócios. Era simbólico e tal, né? Mas aí o pessoal achou melhor abrir e transformar um centro de tradições gaúchas para os gaúchos. Daí surge um movimento. E para que se tenha ideia, este movimento é um dos maiores movimentos espontâneos na face da Terra. É um dos maiores movimentos, porque ele engloba a Gran Cuenca Gaúcha, aí a Pampa, a Argentina, o Uruguai, parte do Chile, o Paraguai também manifesta gauchescamente a sua cultura. Desculpa, mas é que o resfriado aí me pegou e as coisas não andam tão boas como parece. E a partir do 35, então surgiram pelo interior do estado a criação de novos CTGs. E à medida que isto foi crescendo, hoje, por exemplo, tem MTG praticamente em todos os estados da federação. Foram criados outros movimentos lá nesses locais onde os gaúchos chegaram. Lá criaram um novo CTG. E são tão vivos e tão importantes quanto o MTG do Rio Grande do Sul. Tem até uma federação de tradicionalismo gaúcho que une toda esta gama de movimento de MTGs e, por consequência, os CTGs. Formando aí uma grande nação gaúcha. Formando uma grande nação. Isso é uma grande... E espontânea. Aqui se referir aqui uma coisa interessante. Tu não vê ninguém pedindo voto para o movimento tradicionalista gaúcho, porque pediu não leva. É isso? Com certeza. Não. O Lauro Rodrigues foi vereador, deputado estadual, deputado federal, foi ministro, era da Polícia Federal, poeta de mão cheia e nunca pediu voto em CTG. E ele me dizia, foi meu professor de política, ele me dizia, não pede voto para tradicionalista, porque este vota espontaneamente. Eles sabem quem votar, não precisa que nós encaminhemos. Ele vem da nossa Constituição lá de 42. Né? Bem, Dom Arabi publicou na sua página no Facebook, no seu perfil, uma linda pajada, uma poesia maravilhosa do nosso Paixão, em homenagem ao nosso Paixão Cortes. Eu publiquei ontem uma pajada em homenagem ao Paixão. Pajada, a diferença da pajada para a poesia é que a poesia tem um termo, tem um tema que tem começo, meio e fim. A pajada é circunstancial, é aquilo que a gente faz na hora. Ao velho Paixão Cortes de Guerra, o nosso reconhecimento pela força e o talento que ele trouxe para a nossa terra e o amor que Deus descerra a de encontrá-lo no infinito. E o que há de mais bonito ele deixou por aqui, em meu nome, o Arabi. Um abraço e tenho dito. Coisa linda, coisa linda. A gente vai para chamar uma breve reportagem agora com o nosso amigo Flávio da Sebratel, que é uma importante parceira aqui da nossa Vale TV. E eu gravei com ele essa conversa, ele contando dos planos, das estratégias, do trabalho que a Sebratel realiza aqui na nossa região. Confere comigo aí. Dando sequência à nossa cobertura aqui na Expo Inter, recebendo agora o representante da Sebratel, diretor da Sebratel. Exato. Flávio Feistauer Silveira, nosso parceiro de primeira hora, né, Flávio? Exatamente. E agora nos proporcionando estar aqui nesse espaço junto com o Grupo A Plateia, com a Rádio RCC, lá de Santana do Livramento, a TV, a Plateia, parceiros também da Sebratel de Larga Data. Bem-vindo, Flávio. Prazer falar contigo. Obrigado, prazer é meu. Tá aí com o pessoal da Vale TV, do Grupo A Plateia. É isso daí, esse é o caminho, parceria, estamos juntos. Desde quando trabalha no Expo Inter, Flávio? A gente já está indo para o 3º ano agora de cobertura, né, da feira. Estamos entre os principais fornecedores aqui. Hoje a gente tem um atendimento diferenciado. A gente começou como tudo, né? Se começa do pequeno e vai crescendo. Então a gente começou com uma abordagem inicial de rádio, né? E hoje nós contamos com uma abordagem principal de fibra, uns links 100% fibra ótica aqui dentro, com proteção deles via radiofrequência. Redundância é rádio. Redundância via radiofrequência. Você está largando aqui de sinal aqui dentro da feira? Aqui dentro da feira a gente tem trafegando aí próximo de 300 megabits. Exatamente. Só aqui na casa a gente está disponibilizando aí um link de 100 mega para fazer as transmissões da TV e do grupo, enfim.
Muito bom. Fala um pouquinho de como é que está a nossa Sebratel, né? Um grande trabalho realizado na nossa região inteira, Novo Hamburgo amplamente atendido. Exatamente. E esse novo momento ocupando um grande espaço na cidade de São Leopoldo. Em São Leopoldo. Essa é a novidade do ano, né? A última vez que conversamos, a matriz ainda era Novo Hamburgo, migramos agora para São Leopoldo. Estamos expandindo atendimento massivo com densidade nas residências na cidade de São Leopoldo agora e projeto de expansão aí da região metropolitana como um todo. Atendendo todos os mercados, né? Todos os mercados, desde ISP, que são os próprios provedores, né? Vocês atendem os provedores? Provedores menores, né? E também atendemos grandes empresas, grupos, como o próprio Grupo Unidasul, que atendemos todas as filiais deles. Tu atendes as pontas, cada uma das lojas? Todas elas, mais de 50 unidades, Macromix, onde tiver Macromix e Risul, tem links nossos também lá. E também residências, né? Então, consegue chegar competitivo nas residências? Teu preço sem dúvida, com fibra em São Leopoldo? Sem dúvida, 100% fibra ótica. Mas né? chega com a fibra até a ponta final? Até a ponta, até dentro da casa do cliente. Eu sempre falo para o nosso pessoal de vendas, quando a gente dá treinamento, enfim, a gente tem um produto mais ingrato de ser vendido. Por quê? Porque não basta eu formatar uma qualidade de serviço, qualidade de backbone, saídas por operadoras diferentes, equipamentos de core de rede, que a gente fala, de grande capacidade, enfim, se o usuário na ponta final receber o link e não saber utilizar ele. Então, muitas vezes, isso coloca tudo a perder. A gente entrega um link com fibra ótica, com capacidade. Hoje, os nossos links, nós trabalhamos com 100% tanto de download quanto de upload também. Mesmo para residência? Mesmo para residência. Então, a gente está entregando links full para residência, né? Para o usuário que joga online, enfim, que é youtuber, ele sente uma diferença muito grande no envio de material. Cada vez mais também. Streaming, séries, né? Claro, essa é a realidade. Demand, né? Exatamente. Então, nosso lado aqui, a gente se capacita para fazer o melhor, para enviar lá uma qualidade para o cliente. Mas muitas vezes o cliente tem até um aparelho de celular ou tem um notebook que não está preparado para receber aquele link. Então tem locais onde fornecemos links de 200 MB até 200 MB de velocidade e o cliente não está preparado para ver isso. Aí ele vai fazer de repente um teste e o próprio celular dele não bate, entende? E aí muitas vezes ele acaba colocando a culpa na operadora, no provedor que somos nós, né? Mas a internet do Brasil, invariavelmente, ela é muito ruim. Exato, exatamente. Ela vem, hoje o advento dos provedores, e não puxando por nosso assado, mas metade praticamente hoje dos usuários já estão em cima de provedores, saíram das grandes operadoras. E o provedor, até por ter um tamanho um pouco menor, ele consegue agregar qualidade tanto de atendimento quanto de suporte para o cliente final. A pior coisa que para o cliente existe é cair lá numa central de atendimento e se sentir ilhado, não conseguir falar com ninguém que resolva. Isso é o principal problema, porque qualquer operador, por melhor que seja, um dia vai dar problema. Isso acontece, isso é fato. A diferença é quando der problema, como que eles vão resolver. Entende? Essa que é a diferença. E isso um provedor, quando ele é regional, como nós somos, nós muitas vezes eu levanto da minha cadeira e vou dentro da casa do cliente para ver como está acontecendo, o que está acontecendo, tem que trocar, tem que mudar o ponto, tem que instruir o cliente. Muitas vezes tem que fazer um trabalho ali na parte interna, na rede interna do cliente. Preciso só chegar para ele e dizer, amigo, você precisa usar dessa forma, daquela forma, assim vai sair melhor. Porque a fibra, invariavelmente, ela tem muito pouco problema, né? Muito pouco problema. Ela não sofre com os problemas climáticos. Nada. Só um caminhão passar e arrebentar a tua fibra ou parte da tua rede, para isso realmente ter algum tipo de problema. Fora isso, ponto a ponto, tá seguro. E né? Inclusive, isso se acontecer no last mile, que a gente fala, que é a última milha da minha CTO, da minha caixinha, dizer, pertinho até da minha casa. Pertinho da tua casa. Porque se acontecer lá na rua, se acontecer nas minhas rotas de backbone, que a gente fala, eu tenho 4 rotas hoje de Porto Alegre até São Leopoldo, para você ter uma ideia da preocupação com a qualidade. Então eu recebo hoje link de 4 operadoras. 4 anéis, então. 4 anéis. Então, seguido acontece. Pode cair um, tu tem 3. Claro, pode cair 3, tu tem 1 ainda. A Vale TV lá tá às vezes transmitindo um vídeo e não percebe, não sabe. Mas a minha equipe tá em cima dos postes lá, com as condições precárias lá, né? Caiu uma árvore, caiu um galho de uma árvore, enfim, restabelecendo, mas a gente tá trafegando por outra rota. Quantos metros ou quilômetros chama de última milha? Os últimos 300 metros. Então, quer dizer, pertinho da minha casa, até 300, máximo 300 metros, exatamente, pode ter algum problema com a minha fibra. Fora isso... Fora isso, não. Que maravilha. Exatamente. Flávio, como faz dentro do mercado tão competitivo para também chegar com preço lá na ponta? Porque essa qualidade, grande, ela também tem um custo. Tem um custo. E, sobretudo, como faz para amarrar esse cliente que hoje tem cada vez mais buscando resolver todas as suas necessidades com um único fornecedor, né? Isto é uma pegadinha? Isso não.
Na verdade é um desafio muito grande tu chegar competitivo nesse nosso mercado, né? Porque a gente tem conta do telefone fixo, muitas vezes, do celular, uma empresa sempre do fixo também, sim, residências menos, mas ainda assim bastante, do telefone celular, da internet, da nossa TV por assinatura, às vezes é um mesmo fornecedor que vem com esse mix todo, né? Exato, exatamente. Onde é que a Sebratel entra aí? Bom, hoje a Sebratel, a gente tem no nosso portfólio internet e telefonia, né? Então nós acreditamos que, como tu mencionaste muito bem, a TV ela está virando para a demanda. Entende? Isso está acontecendo. Quer dizer, não importa a TV por assinatura. Não importa, entendeu? Tu vai oferecer lá para chegar no exatamente. Netflix. Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e ela utiliza Netflix e YouTube direto. É galinha pintadinha o dia inteiro. Pintadinha o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro eu decorei todas elas, entendeu? Isso faz parte, isso faz parte. Mas o que você precisa? Você precisa de uma internet de qualidade que funcione. Ponto final. É isso que o usuário tá precisando. Maravilha, fica o convite do nosso telespectador em conhecer um pouquinho mais esse serviço. Sim. A gente é suspeito para falar. Eu digo, vai lá e conhece esse serviço. Novo Hamburgo, sim, São Leopoldo, na nossa região, de maneira geral, a Sebratel está atendendo de alguma forma, chegando na sua residência, na sua empresa, de links residenciais até links corporativos, né? E fica o convite, robustas. Estamos na sede nova, São Leopoldo, bairro Charlau. Que eu ainda não conheci, diga de passagem. Tá, vou lá para conhecer. Aqui o convite. Terminou a Expo Inter, nós vamos estar lá. Vamos lá conhecer. E quem quiser também nos visitar lá, pode agendar com a gente um horário. A gente está abrindo toda a nossa infraestrutura. Estamos batendo forte na qualidade e não é só do serviço, do equipamento, é do atendimento, do suporte e da parceria. Muito felizes pela parceria da Sebratel, Flávio. Agradeço a ti, aos diretores da empresa, aos amigos da nossa RCC, do Grupo A Plateia, né? Camal, seu Antônio, que tão carinhosamente nos atendem sempre, nos recebendo aqui nesse espaço, compartilhando desse espaço tão especial que a gente tem aqui. Obrigado, eu que agradeço, um prazer falar com vocês, o pessoal da Vale TV, da RCC, a parceria continua e a feira também. Tudo bem, direto aqui da Expo Inter, a casa da nossa Vale TV, junto do Grupo A Plateia, em frente aqui a quadra dos ovinos, das ovelhinhas do Anabi, uns borregos, a coisa mais linda que a gente vê ali, aqueles bichinhos pulando pela grama verde ali, numa alegria, numa facerice, e as crianças que quando vão botar a mão e os bichinhos se mexem, saem correndo, que coisa mais linda. Guri de apartamento, né, dona Vila? É verdade. Não adianta, mas que bom que tem esse contato, bom demais ver as famílias andando aqui pelo nosso parque. Dona Vila, estamos chegando no final do nosso Estação Hamburgo de hoje, mas eu não podia deixar de convidar o senhor para fazer uma despedida em homenagem a esse ambiente que a gente vive, né? Nesses dias que nós vivemos de rememoração ao gauchismo, mas sobretudo dentro desse espaço que é também uma ode ao gauchismo, né? É aquilo que a gente vive de mais próximo do campo com a cidade, das práticas seculares das pessoas que formaram essa nossa nação aqui, esse nosso estado, mas essa grande nação gaúcha que a gente está falando aqui durante esse momento. É um prazer ter o senhor com a gente. O senhor que vai gravar agora, vai gravar alguns pé no chão. Pé no chão. Aqui pelo Parque Exposições. Né? E eu quero deixar então um pedido para que o senhor faça um encerramento aqui. Uma pajada, né, Dona Abi? Vamos aproveitar bem, eu adoro quando você está com a gente. O Dona Abi é convidado para evento do Rio Grande afora, ele não sabe muito bem por quê. A gente sabe que além das poesias, das pajadas que o Dona Abi faz, se convida para o senhor declamar, né? Não só porque a presença seja gostosa, seja maravilhosa, mas porque engrandece demais qualquer momento, como é o nosso Ação Hamburgo da Expo Inter. Dona Abi. Com a licença do Paixão e o meu Rio Grande ajojado, eu me encontro emocionado buscando a inspiração. E a ponta do coração pede um Rio Grande de antanho, que não se mede o tamanho no Expo Inter de esteio, mas é um pequeno floreio na formação do rebanho. Rebanho de gente pura, do imigrante, sim senhor, que veio trazer valor também à nossa cultura. Trouxe outra estrutura que o pago não conhecia. O sentimento de família
que reúne todos nós e que serviu de porta-voz para a minha poesia. Rio Grande feito momento, Rio Grande feito de agora, Rio Grande do tinir de espora, Rio Grande do sentimento, da velha pátria de Bento, tremulando nas alturas, o Rio Grande da cultura, que o Paixão tanto defendeu. Agora que desapareceu daqui do nosso meio, há de ficar o anseio de tudo que ele prometeu. Rio Grande, eu estou contente, mesmo com a perda do Paixão, porque era verdadeiramente um irmão a serviço de nossa gente. Trouxe o passado ao presente, levou o presente ao futuro e, tranqueando de lombo duro, se despediu daqui. Foi embora. Por aí, ninguém sabe para onde. Depois que o sol se esconde, tudo que é novo há de vir. Obrigado, o Rodrigo. A televisão, obrigado, e-mail. O tempo para rodeio, no sistema mais antigo. E como tu és meu amigo, quero lembrar a Bruninha, no fecho da prenda minha, da pajada de improviso. O Rio Grande é um paraíso, bem depois daqui da linha. Graças. Amém, Dona Arabi. É uma bela oração nesse nosso Rio Grande. Muito obrigado. Bom demais. Lembrando, Dona Arabi, que agora em diante a gente tem milhares de acampamentos sendo elevados, não só aqui no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro, podendo festejar o nosso sentimento terror. Verdade, com certeza. E a gente vai ter em todo esse mês de setembro uma série de atividades junto da nossa Vale TV, junto com o Dom Arabi, lembrando aqui tudo que a gente vive de mais gostoso nesse nosso Rio Grande, na nossa Novo Hamburgo, nas cidades da nossa região, em Porto Alegre, e que aqui é só o prelúdio, né? Um prenúncio do que está por vir. É verdade, é prenúncio. Viva o nosso sentimento gaúcho e viva a nossa Semana Farroupilha. Viva o sangue. Ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá!